capítulo 8. Eu queria agradecer aos irmãos que vocês têm sido assim, como é que eu posso dizer? Vocês têm sido educados no momento do culto da palavra, né? Educados. Porque, vou falar com você, eu já preguei em determinadas situações, o povo não parava de, sabe? E aqui a gente está aprendendo, né, graças a Deus, a nos mantermos quietos na hora da mensagem. E eu gostaria de agradecer por uma razão só. Porque eu tenho muita dificuldade de falar quando alguém está falando. Mesmo que esteja falando baixo. Se eu percebo que a pessoa perdeu a atenção daquilo que eu estou comunicando, parece que eu me perco um pouco. É uma dificuldade minha, uma limitação minha. Então eu gostaria de agradecer aos irmãos porque têm me ajudado com isso, né? E todas as vezes que eu consigo me concentrar na mensagem que eu estou pregando, parece que ela flui, né, melhor, né? Então isso ajuda também o pregador. Quando você se centra naquilo que está acontecendo, você ajuda o pregador, né? E isso é legal. Então eu gostaria muito de te agradecer por conta disso. Então abre em Lucas capítulo 8, versículo 43. Já eu pediria a você que ajudasse lá dentro com as crianças, por favor. Capítulo 8, versículo 40, do versículo 40 até o 48. Todos acharam? Você está quase melhor, né, André? Quase melhor. Já teve pior. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Olha só, amados, o que diz o texto aqui, ó. Ao regressar Jesus ele está regressando aqui de uma cidade chamada Gadara. E na cidade de Gadara, Jesus foi muito hostilizado, foi muito maltratado e expulso de lá. Na cidade de Gadara, onde Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem gadareno dessa localidade e causou alguns prejuízos financeiros para aquela comunidade por conta dessa expulsão de demônios. Não vamos entrar no mérito da questão. Jesus foi expulso da cidade de Gadara. E expulso da cidade de Gadara, chegou a essa cidade aqui agora, chamada Cafarnaum. Então diz assim o texto: ao regressar Jesus da cidade de Gadara, a multidão o recebeu com alegria em Cafarnaum, porque todos o estavam esperando em Cafarnaum. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Sinagoga era um templo religioso. E esse homem, chamado Jairo, era líder ali. E prostrando-se aos pés de Jesus, olha só, um líder religioso, um homem conceituado, um homem de patente, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa,
pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morta. Então esse homem, que era maioral da sinagoga, tinha uma menina de 12 anos que estava morta, e ele pediu a Jesus que fosse na casa dele. E Jesus então foi. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Jesus, ele foi um cara que sempre andou com muita gente à sua volta, muita gente mesmo. Certa mulher, versículo 43, que havia 12 anos é o mesmo tempo que tinha a filha de Jairo. Essa mulher, há 12 anos, vivia sofrendo de uma hemorragia menstrual. Ela, 12 anos, menstruava todos os dias sem parar. Essa mulher, ela vivia menstruada todos os dias durante 12 anos da sua vida. E você que é mulher sabe o que é isso melhor do que eu. 12 anos sem cessar o fluxo sanguíneo. E a quem ninguém tinha podido curar. Ninguém conseguiu curar essa mulher. Aí diz o texto, e que gastou com os médicos todos os seus haveres, todos os seus recursos, porque deve ser uma coisa muito chata, muito inconveniente, sem contar que deve enfraquecer muito a pessoa, sangrar durante 12 anos. E ela ficou assim, querendo resolver isso. E todo o recurso que ela tinha, ela depositou para que conseguisse solucionar o seu problema. Claro, quem não faria isso? Porque afinal de contas, né, como já dizia Paulinho Cintura, não o Paulinho Cintura, mas o Paulinho Cintura da escolinha do professor Raimundo, a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Isso! Lembra? É isso aí. Quando você pensa e vê e percebe que a sua saúde realmente está indo por água abaixo, o que você faz? Você faz de tudo para tentar resolver o problema. E essa mulher aqui, ela fez isso. Ela gastou tudo que tinha, ficou pobre. O que ela fez? Veio, no versículo 44, por trás dele, de Jesus, e tocou na orla da veste, no vestido de Jesus, na roupa de Jesus. Ela viu Jesus passando, ela se meteu no meio da multidão, foi esbarrando em todo mundo e tocou em Jesus. E logo se lhe estancou a hemorragia, imediatamente. Ela tocou em Jesus e o sangue parou de descer. Mas Jesus disse, versículo 45, quem me tocou? Parece uma coisa absurda essa pergunta. E Pedro, como se todos o negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Jesus devia ter mais de 5.000 pessoas em volta dele, tocando, apertando ele, tocando nele, apertando ele, empurrando Jesus e levando Jesus junto. E Pedro disse, Senhor, todo mundo está te tocando, todos estão te apertando. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Como que eles estão fazendo? Todo mundo está te tocando. Todo mundo está te tocando. E o Senhor diz, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu. Olha, alguém me tocou, porque eu percebi que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se diante dele, ninguém
pode se ocultar, ninguém pode se ocultar diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente foi curado. Então o que a mulher fez? Percebendo que Jesus estava insistindo, ele queria saber quem o havia tocado, ela disse: eu não tenho saída, eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que dizer que fui eu. Aí ela disse: fui eu. Esse toque aí foi o meu toque. Esse que do Senhor saiu o poder foi o meu, porque ele me curou. Resolveu a minha situação. Então só pode ter sido o meu. Aí, então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O que acontece na vida dessa mulher a partir desse toque? A primeira coisa que eu quero falar com os irmãos sobre essa situação do toque dessa cura, sobre o toque dessa cura, é que o toque da cura começa com a consciência de uma grande necessidade. Você só é curado por Jesus, ou você, vamos usar o termo cura, porque é o termo usado aqui no texto, mas a gente pode usar para várias situações, para outras necessidades, né? Mas essa mulher aqui, Jesus atendeu a ambos. Jesus atendeu o pedido de Jairo, depois, lá na frente do texto, você vai perceber isso. E Jesus atendeu o pedido de Jairo, mas antes do pedido de Jairo, Jesus atendeu o pedido dessa mulher aqui, dessa mulher. E o que acontece aqui? Essa mulher que é curada, ela é curada a partir da consciência dela, da necessidade dela. Ora, ela tinha um sofrimento prolongado. O sofrimento dela era um sofrimento de 12 anos. 12 anos de sofrimento e de busca, de tentativas e de esperanças frustradas. Porque tudo aquilo, todos os recursos que ela tinha, ela injetou para tentar resolver a situação. E a gente faz isso. Quando a gente tem problemas, quando a gente tem dificuldades, a gente fica ansioso para tentar resolver o problema, ansioso para tentar trazer a solução. E por conta disso, a gente simplesmente sai injetando, sai buscando. A gente vai, bate numa porta, bate na outra, e bate noutra, e bate noutra, para a gente tentar resolver. Porque quem não se esforça para resolver um problema sério na sua vida, não é verdade? Todos nós nos esforçamos. O sofrimento dela, além de ser um sofrimento prolongado, de 12 anos, frustrada, decepcionada, era um sofrimento que gerava desesperança. Ora, ela gastou tudo o que tinha, tentou de tudo, uma mulher forte, batalhadora, que não desistiu fácil, alguém que tinha gana e garra, mas que já não tinha mais esperança. Porque ela olhava assim, pela realidade da situação, ela dizia o seguinte: não tem esperança para mim. Porque todos os médicos que eu conheço e conheci, e tudo que eu tentei fazer para resolver, eu não consegui absolutamente nada. Eu gastei todos os meus haveres, todos os meus recursos para resolver e nada aconteceu. Uma outra coisa é que essa necessidade, além de ser prolongada,
Esse sofrimento, além de ser prolongado, desesperado, era um sofrimento que destruía os sonhos da vida dela. Porque ela tinha uma hemorragia de quê? Hemorragia de sangue, claro. E o que o sangue significa? O que o sangue é? O sangue é a vida. Significa que essa mulher estava esvaindo em sangue, perdendo a vida durante 12 anos. E tentando achar vida em todos os recursos. Quantas vezes a gente perde a nossa vida tentando encontrar vida em vários lugares, em várias situações, em vários recursos, e a gente não consegue, e com isso os nossos sonhos vai indo embora, vai se esvaindo, juntamente com o sangue dessa mulher. Ela perdeu o sangue era símbolo da vida, e como se ela morresse, é como se ela morresse aos poucos, a cada dia. Era como se a vida fosse esvaindo aos poucos. Uma pessoa que já estava fraca, sem forças. Um sofrimento que produzia terríveis segregações. Por quê? Primeira segregação, a segregação conjugal. Ela não podia ter relação com o marido dela. Isso, no contexto social comum, não é uma prática comum mesmo, mas aqui envolvia a questão religiosa. Ela não podia, porque a lei do Antigo Testamento mandava, ela não podia. Uma mulher menstruada não podia ter relação com o marido durante o seu fluxo menstrual. Então o casamento dessa pessoa, se não estava destruído, porque 12 anos, pô, ninguém é de ferro, né? Pelo amor de Deus. Pô, não é, cara? Exatamente, imagina 12 anos, amigo. É bravo. Cara, o casamento dessa pessoa aqui já devia estar comprometido. Olha como está a vida dessa mulher. Olha o desespero que essa mulher se encontra. Se fosse solteira, olha só, não tem saída. Se casada era, talvez já tinha perdido o casamento. Se fosse solteira, não poderia casar. Quem ia casar com uma mulher dessa? Principalmente no contexto desse aqui. No contexto desse aqui, era algo impossível. Então as esperanças dela de constituir uma família, ou de manter a família, ou de constituir a família, era algo praticamente impossível. Então ela não tinha esperança de ter uma família. Uma outra coisa é a segregação social. Porque uma mulher nessa condição, ela tinha que viver isolada da sociedade. Isolada. Ela não poderia tocar em ninguém. Tocar em nada. Ela tinha um lugar para ela, só para ela. Então ela não poderia conviver com ninguém. Ela vivia confinada, provavelmente dentro da sua casa, durante 12 anos, sem falar com ninguém, sem abraçar ninguém, sem beijar ninguém, sem receber carinho de ninguém, sem receber amor de ninguém, sem receber vida, afeto de ninguém. 12 anos. Uma outra realidade na vida dessa pessoa é que essa segregação ela era também religiosa, porque essa condição não dava a ela liberdade para entrar no templo para adorar. Ela não poderia adorar, porque a situação dela era a situação de uma mulher em estado de imundícia, por causa da lei. O Antigo Testamento diz que a mulher nesse período estava em estado de imundícia.
E ela não podia tocar em nada, em ninguém, não poderia entrar no templo para adorar só depois desses dias. Essa mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo para adorar, ela era considerada uma imunda, impura. Agora, o toque que cura, além de acontecer quando a pessoa tem uma consciência de uma grande necessidade, ela tem uma grande necessidade. Ela precisa constituir uma família, ela precisa viver com a família dela. Ela precisa parar com que essa vida dela vá embora e os sonhos dela sejam novamente restabelecidos. Ela precisa ter comunhão com as pessoas, com a sociedade. Então essa mulher está desesperada e ela percebe essa necessidade. E sabe quando Deus age na nossa vida? Primeiramente, Deus age na nossa vida a partir da consciência da nossa grande necessidade. Porque a grande necessidade nossa, enquanto consciente, nos faz fazer o quê? Nos faz ir a Jesus. Porque outrora, talvez isso não aconteceria. Se essa mulher nunca tivesse passado por esse problema, talvez ela nunca se aproximaria de Jesus. Então as dificuldades às vezes nos aproximam de Jesus. Porque às vezes quando a gente vive uma vida muito tranquila, às vezes a gente esquece de Jesus. E Jesus nos ama tanto que às vezes Ele permite que a gente fique com fluxo de sangue 12 anos. Que a gente fique enfermo tantos anos. Que a gente fique preso alguns meses. Porque Ele nos ama. E Ele quer que a gente dê valor a Ele. Aí o que a gente faz? A gente tendo essa consciência de uma grande necessidade, a gente vai a Ele. A gente vai a Ele. E a gente passa por meio de multidão para ir a Ele. O que é a multidão? Multidão significa a dificuldade para romper. E quantas dificuldades você teve para estar aqui hoje, talvez? Quantas multidões de problemas você rompeu para estar aqui hoje ouvindo o Evangelho? O toque de cura acontece também quando nós voltamos de nossa desilusão e buscamos a Jesus. O versículo 44 diz assim: veio por trás dele, lhe tocou a orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Os nossos problemas não apenas nos afligem, mas eles nos levam para Jesus. Os problemas não servem só para te afligir, não. Os problemas que você tem servem para te levar a Jesus, porque talvez de outra forma você não iria. Aí quando você vem, você começa a receber o Evangelho, e você percebe que você não está ali só por causa disso mais, mas você se apaixonou por Ele de uma maneira tão especial, que Ele começa a ser dono da sua vida por Ele só. E não mais por causa de uma patologia, por causa de um cárcere. Porque se fosse isso, você não precisava estar aqui, por exemplo. Porque já resolveu o teu problema. Exatamente. Aí você começa a estar por Ele só. Você começa a dizer que sem Ele você já não vive mais. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda podemos ter esperança. Ela ouviu sobre Jesus e tomou uma atitude. Foi isso que você fez um dia. Foi isso que eu fiz um dia. Eu ouvi sobre Jesus e tomei uma atitude. Eu enfrentei pessoas, situações, dificuldades,
porque eu prefiro Jesus a qualquer custo. E não abro mão, e não tem quem faça eu não chegar até Ele. O acesso é meu. E essa mulher me mostra uma coisa sacerdotal, que quebra o clero. Que ninguém precisa de clero para ir a Jesus. Você não precisa de um pastor para ir a Jesus. Você não precisa de um padre para ir a Jesus. Você, por você, vai a Jesus e toca em Jesus e tem Jesus e Jesus te tem. E você tem vida em si e sonho restabelecido, porque você é o sacerdote de si mesmo. Você é o sacerdote de si mesmo, da sua família. Então você pode ir a Jesus, só você. Você não precisa de mim para isso. Nunca precisou. Quem diz isso são os outros. Eu não sou o guia para Jesus. Eu sou só um discípulo igual a você. Igual a você. Eu sou só um discípulo de Jesus igual a você. Você pode ter acesso a Jesus como essa mulher teve, sem clero, sem bispo, sem apóstolo. Você e ele, em qualquer tempo, em qualquer lugar. E quando você vem para cá, você vem porque você gosta de estar aqui. Só isso. Você não vem aqui encontrar ele. Você vem aqui porque você já o encontrou. O toque que cura acontece quando o contato pessoal com Cristo é o nosso maior objetivo de vida. Olha que coisa maravilhosa. Muitos comprimem a Cristo, mas poucos o tocam com a fé na graça dele. Porque tem tanta gente ao entorno de Jesus. Tem muita gente ao entorno de Cristo. Tem uma grande multidão, uma grande massa. Pô, você vê crente, tem mais crente do que gente. Mas quem que está tocando a Jesus mesmo? De verdade? Você vê que aqui tem uma grande multidão em volta de Jesus. Mas só essa mulher tocou em Jesus pela fé. Só ela fez Jesus parar o que estava fazendo. Jesus estava indo em direção a Jairo, a casa de Jairo, para curar a filha, para ressuscitar a filha de Jairo, e ressuscitou. Você segue lendo o texto depois, você vai ver, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E Jesus tinha um objetivo, mas a fé dessa mulher, na graça de Jesus e no amor de Jesus, fez Jesus parar o que estava fazendo para atendê-la. Jesus pensou, não posso, eu não resisto a esse toque. Eu não resisto a esse apelo, a esse reconhecimento de que em mim existe graça, de que em mim existe amor para atender, de que em mim existe misericórdia. Eu não resisto, eu sou obrigado a parar. E ele parou. E a maioria das pessoas seguiam a Cristo, não tinham contato pessoal com ele. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É difícil a massa hoje ter um contato pessoal, sabe? Aquela coisa de quatro paredes do quarto, só você e ele. Como ele mesmo diz, entra no teu quarto, fechada a porta, fala você e o teu pai que está no céu, e teu pai que está no céu em secreto. Porque as coisas com Deus acontecem no segredinho entre você e ele mesmo. Deus não quer que você faça as coisas para aparecer para ninguém.
para ninguém ver que você está ali no meio da multidão como um a mais. Mas Ele quer que você toque nele com esse toque misterioso, esse toque oculto, esse toque que é só você e Ele, esse toque pessoal, esse relacionamento pessoal entre você e Ele. Sem essa questão de, o pastor não vai estar lá, então não vou. O pastor vai estar lá, hoje eu vou. Sem isso. É você e Deus. Porque é Ele que sonda os nossos corações. E Ele age a partir do nosso coração. Porque um coração compungido, Salmo 51 diz isso. Davi pecou, adulterou com uma mulher, um pecado. Se arrependeu, escreveu o Salmo de número 51 e disse: a um coração compungido e contrito, arrependido, não desprezarás, ó Deus. Significa que um coração soberbo, orgulhoso, Deus despreza. Mas um coração quebrantado, arrependido, Deus não despreza. Abraça, atende, acolhe, realiza. Mas um coração fechado, amargurado, ferido, machucado, sem liberar perdão, sem amar o irmão, aí Deus resiste. Porque Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Resiste ao soberbo. Ela tocou em Jesus sobre grandes dificuldades. Não tinha dificuldade? Ela tocou em Jesus secretamente, mesmo que ninguém saiba, meu irmão. Mesmo que ninguém vá. Vá você. Mesmo que eu não veja, Deus está vendo. Ela tocou em Jesus sem ninguém perceber. Só quem percebe é Jesus. Eu não percebo nada, meu irmão. A única coisa que eu percebo é isso que está diante dos meus olhos. Mas Jesus percebe as atitudes do coração, as intenções do profundo. É isso que Ele percebe. De maneira que se a gente está aqui, mas não está com o coração aqui, a gente não está para Deus. De maneira que a gente tem que estar com o nosso coração nele, para que Ele perceba. Porque, meu irmão, se tem alguém que tem que perceber, não é o pastor da igreja, querido. Não entra nessa furada. Se tem alguém que tem que perceber, você é Jesus. Foi isso que essa mulher fez. Essa mulher fez Jesus perceber que ela estava ali por causa dele. E só por causa dele. Ela tocou em Jesus e não nos discípulos. Os discípulos também não estavam ali. Estava Maria ali, estava Pedro ali, estava João, Mateus, André. Maria estava ali. Para de buscar outro que não seja Jesus. Ela tocou em Jesus e não nos discípulos, porque só Jesus resolve a nossa vida, porque foi Ele que Deus enviou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha, por exemplo, a vida eterna. Talvez você já
Já visualizou a solução em alguém, na igreja, né? No pastor, no irmão, numa entidade? Só Jesus pode, mais ninguém. Essa mulher aqui sabia disso. Por isso que ela conseguiu. Porque ela sabia disso. E hoje essa mensagem que você está ouvindo é para que você saiba disso também. Para que você saiba disso também. Não coloque a tua esperança em quem não te pode fazer nada. Coloque a sua confiança no Senhor. Não é isso que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá? Porque naquelas ocasiões eles entendiam que os deuses residiam nos lugares altos da terra, nos montes. Aí eles falavam, aí o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Porque o meu socorro não vem dos montes, vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro não vem de Maria, de José, de Pedro, de Paulo, de Mateus, de Tiago, de ninguém. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque Ele não deixa que os nossos pés vacilem. É Ele. Não é mais ninguém. Então, assim, até hoje, meu irmão, minha irmã, você colocou a sua confiança em alguém que não seja Jesus. A partir de hoje, em nome de Jesus, coloque a sua confiança somente nele e em mais ninguém. Ah, mas o meu pai me ensinou assim. Não interessa, aprendeu errado. O Evangelho está dizendo hoje que é nele que a gente tem que tocar. É nele que a gente tem que tocar. Aqueles que tocam em Jesus devem fazer isso conhecido aos outros. O que essa mulher fez? O que Jesus queria que ela fizesse? Quem recebe de mim alguma coisa não pode ficar em oculto para o resto da vida. Tem que ir lá na Cruz Vermelha. Tem que ir na praça pública. Tem que ir na boca de fumo. Cadê quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou agora aqui, porque quem me toca e quem tem uma relação exclusiva comigo, pessoal comigo, tem que se apresentar ao mundo. Tem que falar do meu amor. Tem que falar da minha graça. Tem que falar do meu evangelho. Então apareça, porque senão não saio daqui. Aí a mulher disse: o quê? Fui eu. Fui eu quem te toquei. E eu assumo agora, aqui diante do Senhor, o compromisso de deixar isso claro para todo mundo. Mas só faz isso quem tem uma relação exclusiva, pessoal com Ele. Só tem disposição de se expor para a multidão quem tem essa relação pessoal. Portanto, não tem para nós aí nenhum tipo de desculpinhas, a não ser que nós ainda não tocamos, a não ser que nós ainda não temos essa experiência pessoal com Ele e não passamos dessa experiência religiosa de domingo na igreja. Quando nós temos essa experiência pessoal, a gente vai sexta para a praça à noite, sábado o hospital da Cruz Vermelha, outro dia a gente vai buscar cracudo na rua e leva para a clínica de recuperação, e a gente vai fazendo porque a gente não se contém em guardar para a gente aquilo que Deus deu para a gente. Você não pode parar, você não pode se calar. Pastor, mas eu não sei evangelizar. Fala o que Deus fez na tua vida, porque esse é o maior
evangelismo. Esse é o maior testemunho. Essa é a maior mensagem. Sabe qual é a maior mensagem para o seu vizinho, meu irmão? É ver você uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo. Essa é a maior mensagem para o seu vizinho. Sabe qual é a maior mensagem para a sua família? É olhar para você e ver que em você reside um homem de Deus. Não é versículos decorados e blá, 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 blá. Isso não causa efeito em ninguém. Isso é teologia barata e não faz parte do Evangelho de Jesus. Quem quer falar de Jesus, fala com a própria vida. Foi isso que essa mulher fez. Jesus deseja que você conte isso para as outras pessoas. E Jesus pergunta: onde está alguém que me tocou? Esse alguém. Torne isso conhecido aos outros. Não cale a sua voz. Proclame aos outros o que Cristo fez por você. Tem gente que conhece Jesus há anos e não proclama Jesus ou o que Ele fez em sua vida. Então, deixo essa mensagem para você. Muitas vezes nós chegamos a Jesus com medos, com angústias, com traumas, com uma hemorragia existencial, né? Mas depois que nós tocamos em Jesus, isso precisa acabar na nossa vida. Os 12 anos de angústia acabaram. Estanca. Daqui para frente é só falar de Jesus. O assunto agora é divulgar Jesus. E deixa o resto para Jesus. Viva uma vida de paz. Caminhe em paz. É isso que Jesus diz assim para essa mulher no final aqui, olha: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Chega de tribulação. Quem tem relação com Jesus vive uma vida de paz. O inferno acaba. Essa casa é o inferno. Antes de Jesus. Depois de Jesus, a proposta é paz. 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 Com Jesus tem que ter paz. Tem que ter paz na família. Tem que ter paz no coração. Tem que ter paz no relacionamento. Tem que ter paz na vida. Tem que ter paz na terra. Porque foi essa a proposta do Evangelho quando os anjos anunciaram o seu nascimento. Paz na terra aos homens de boa vontade, a quem Ele quer. E você faz parte desse contexto. Vou terminar essa mensagem com a frase que eu falei no domingo passado aqui. Cuida das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas coisas. Cuida das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas coisas. Que o Senhor te abençoe. Que você tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus, a palavra está orada.